Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do programa As 10 Mais do Dia. Hoje é 1º de setembro, mês apenas começando e já estamos aqui para produzir as principais informações do dia. Confira, Flor de Lis está enrolada lá pelo Rio de Janeiro, é isso mesmo. Flor de Lis e pastor Anderson tinham relações sexuais com filhos, diz pessoa que viveu com o casal. Bolsonaro anuncia prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, mas com valor de apenas R$300. Taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil é a mais baixa desde abril, aponta Imperial College. Papa Francisco escreve carta de pesar para a avó de Coroinha assassinado aqui no Ceará. E nós vamos conferir ainda: auxílio que revoluciona a vida no Ceará não salva da rua pessoas em São Paulo. Vamos entender essa história. Polícia cumpre 15 mandatos contra grupo que vendia drogas com delivery na região do Cariri cearense. Brasileira assintomática da Covid-19 carregou coronavírus por 5 meses. Pantanal tem segundo maior número de queimadas para agosto desde o início das medições. Escolas infantis e creches voltam a funcionar em Fortaleza. E para encerrar o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Covid-19 em Mombaça. Nós vamos compreender a evolução de junho no pico, a agosto na estabilização e também na queda. O que aconteceu em Mombaça, uma cidade do Ceará, é o retrato da grande maioria das cidades Brasil afora. Eu sou Célio Teixeira e antes de detalharmos, de trazer as principais informações de hoje, faço um convite muito especial a todos vocês. Vamos se inscrever lá no canal do Célio Teixeira no YouTube, acessar as minhas redes sociais, vamos indicar para os amigos também se inscreverem no canal do Célio Teixeira, para que nós possamos manter esse canal de jornalismo todos os dias funcionando. E no programa As 10 Mais de hoje, vamos repercutir a situação da deputada Flor de Lis lá no Rio de Janeiro e também seus familiares. Vamos falar sobre o auxílio emergencial que foi prorrogado por mais 4 meses e entender porque o mesmo auxílio emergencial que funciona aqui no Ceará, que dá qualidade de vida para algumas pessoas, praticamente não se repete em São Paulo. Vamos falar da estabilização e queda do coronavírus aqui no município de Mombaça, como já falei anteriormente, que deve ser um retrato fiel da grande maioria das cidades brasileiras. Estas e outras a partir de agora. Uma pessoa que morou na casa da deputada federal Flor de Lis afirmou que ela e o ex-marido assassinado, o pastor Anderson do Carmo, mantinham relações sexuais com filhos e filhas. Gente, que absurdo. A pessoa que prefere se manter no anonimato disse à Rede Globo que tem medo de sofrer represálias da família da deputada. A pessoa afirmou que morou na casa de Flor de Lis e essa informação é reforçada por testemunhas ouvidas na investigação sobre a morte do pastor Anderson e a acusação aí da justiça com relação à deputada por ser a mandante do crime. Flor de Lis ofereceu inclusive filha sexualmente a pastores evangélicos, diz testemunho. Gente, são coisas que começam a aparecer agora, informações que começam a aparecer agora e que mostram um retrato totalmente diferente do que ela e o pastor que foi assassinado repassavam para a sociedade. Já o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira, hoje, portanto, a prorrogação do auxílio emergencial a informais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família. Esse auxílio vai agora até o fim do ano. Serão mais 4 parcelas, só que com valor de R$300. O valor foi definido hoje pela manhã e, segundo o próprio Bolsonaro, é superior a 50% do valor médio do Bolsa Família, em referência ao benefício médio que é de R$190. Esse é o Bolsa Família, média de R$190, e agora no valor de 300 dá em torno de 50% segundo Jair Bolsonaro. O auxílio emergencial foi criado originalmente para durar 3 meses, tendo como base os meses de abril, maio e junho. Depois o governo prorrogou por 2 parcelas, no caso julho e agosto, e agora por mais um decreto esse auxílio se estende até dezembro, só que um valor menor de R$300.
A taxa de transmissão, uma boa notícia, viu, gente? A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil caiu de 1 para 0,94, o menor índice desde abril, mostra relatório semanal do Imperial College de Londres. O número reforça a tendência de estabilização da pandemia. Esse patamar abaixo de 1 tem sido, na verdade, registrado desde o dia 16 de agosto, quando a taxa estava em 0,98. Segundo o relatório, os dados levam em conta a média das estimativas de mortes na comparação de 2 semanas. Pelas estatísticas, essa taxa pode ser ainda maior, até 1,01 ou menor que 0,90. O que isso significa? Que no Brasil, essa é uma boa notícia, porque uma pessoa não consegue transmitir a doença para uma outra. A cada 100, por exemplo, cerca de 98 pessoas, 100 pessoas que contêm o vírus, este vírus só consegue passar essa doença para umas 98 pessoas. Isso é um bom número, bem significativo, por que não dizer uma boa notícia. O Papa Francisco escreveu uma carta em que lamenta a morte do coroinha Jefferson de Brito, de 14 anos, assassinado a pauladas, pedradas e também tiros em 18 de agosto, lá no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. A mensagem do Papa Francisco, divulgada nesta terça-feira, 1º de setembro, traz uma alegria muito grande para a paróquia. A paróquia São Pedro, frequentada pelo garoto quase todos os dias, afirmou ao Sistema Verdes Mares de Comunicação que após a morte de Jefferson, o paroquiano Gilbert Amorim Maciel escreveu uma carta para o Papa Francisco relatando detalhes sobre a morte do coroinha. Após alguns dias, para a surpresa de todos que frequentam a paróquia, no último dia 25 de agosto, o Papa respondeu escrevendo do próprio punho uma mensagem de solidariedade à paróquia e à avó de Jefferson, a dona Teresa. A tristeza pela morte, mas a felicidade pelo reconhecimento do Papa. Há muitos Brasis, isso nós já sabemos, mas esse auxílio mostra de forma muito clara que o benefício que serve para muitos aqui no Nordeste do Ceará não tem o mesmo significado lá em São Paulo. É isso mesmo. Há muitos Brasis sendo impactados pelo auxílio emergencial do governo Bolsonaro nos últimos meses. O mesmo programa que não consegue garantir o aluguel do cearense Juscelino, na megalópole São Paulo, permitiu que sua conterrânea, a agricultora Patrícia, instalasse o Wi-Fi pela primeira vez e que Raquel, enfim, conseguisse dinheiro para ampliar a sua casa na zona rural de uma pequena cidade no interior do Ceará. A história desses 3 cearenses, um morando em São Paulo e 2 aqui, tem significados realmente bem diferentes. Isso durante a pandemia, que retrata um enorme abismo que paira sobre os vários significados com o benefício, que este benefício, na verdade, pode assumir no extenso e desigual território brasileiro. Mesmo com auxílio emergencial, a crise empurra desempregados para viver na rua em São Paulo. Ou seja, o emprego em São Paulo, como o valor que se recebe é bem maior do que no Nordeste, quando você perde o emprego, o auxílio não consegue sequer pagar o aluguel. Boa parte das pessoas que moram no Ceará, o auxílio paga o aluguel e ainda sobra para fazer outros investimentos. Uma operação realizada pela Polícia Civil cumpriu 15 mandados de prisão e de busca e apreensão na região do Cariri cearense na manhã desta terça-feira, já hoje, portanto, contra um grupo que comercializava entorpecente, gente, com entrega, chamado delivery. Até às 8h30 dessa manhã, 14 pessoas foram presas e levadas para a delegacia regional lá de Juazeiro do Norte. Segundo o delegado regional daquele município, os suspeitos faziam a entrega da droga para os usuários. Eles usavam veículos para fazer a entrega, não vendiam diretamente no local onde eles estavam com a droga armazenada. Eles faziam a entrega da droga via algum veículo no sistema delivery, segundo o delegado. O caso mais longo de persistência do novo coronavírus no organismo foi identificado e acompanhado por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em trabalho pioneiro, eles documentaram o caso de uma mulher que permaneceu, gente, pasmem, 152 dias infectados com SARS-CoV-2 com capacidade de se multiplicar.
Segundo os pesquisadores, o caso da mulher evidencia o potencial contagioso do vírus e o papel de assintomáticos na propagação da pandemia. As informações são do portal de notícias O Globo. Segundo a reportagem, a mulher identificada como paciente número 3 é uma profissional de saúde do Rio de Janeiro que adoeceu em março em um quadro leve da infecção. Para apresentar sintomas de menor gravidade ao longo de 3 semanas, ela não precisou ser internada. Depois, os sintomas passaram, mas o vírus permaneceu pelo menos 5 meses com essa mulher. Conforme os pesquisadores, o caso é o mais longo documento no mundo, mas é um caso ainda isolado, com poucas incidências. São poucos casos, não é um caso, mas com poucos casos mundo afora. O Pantanal teve o agosto como o segundo maior número de queimadas de sua história, isso desde o início do monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em 1998, de lá até aqui esse é o segundo. Foram 5.935 focos de calor detectados de 1º a 31 de agosto. O ano com maior número foi 2005, com 5.993 registros no mês. Ou seja, o Pantanal praticamente está em chama, gente. No mês passado, o bioma que está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul havia registrado o julho que teve mais focos de incêndio desde o início das medições. E agora o agosto passa a ser o segundo. Vale dizer que o Ceará também teve o terceiro mês nas últimas décadas como o pior em incêndios. E esse problema, lamentavelmente, de queimadas, de incêndios, vai continuar acontecendo, pelo menos aqui no Ceará, em boa parte do Brasil, até o mês de dezembro. As creches e pré-escolas particulares da rede privada de ensino e também as unidades, gente, as unidades de ensino superior voltaram a abrir nesta terça-feira após quase 5 meses em Fortaleza e na região metropolitana, região do Ceará, onde os novos casos de Covid-19 crescem com menor velocidade. As escolas que abriram nesta manhã disponibilizaram álcool em gel e reservaram espaços para atividades obedecendo ao distanciamento social. Contudo, a rede pública ainda não tem data certa para o retorno das aulas aqui no Ceará. Apenas 5 estados têm previsão para retornar às aulas presenciais da rede estadual, segundo apontou o levantamento do portal G1 com dados das secretarias de educação. São eles: Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O Amazonas foi o único estado a ter voltado com as aulas nas escolas desde o dia 10 de agosto. Gente, para encerrar o nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre a questão da Covid-19 no município de Mombaça, nos 3 últimos meses, junho, julho e agosto. Nós fechamos esses dados ontem e mostra de forma muito clara que o pico da doença aqui em Mombaça, e esse dado é relevante, importante também para muitos municípios brasileiros, o pico aqui aconteceu no final de junho. O município de Mombaça fechou o mês de agosto numa queda significativa em casos confirmados e em óbitos registrados. O mês de agosto, que se encerrou ontem, 31, apresentou a seguinte evolução da Covid-19. Foram 97 casos confirmados no mês, com 4 óbitos neste mesmo período. Os casos confirmados da doença e também os óbitos dão sinais de estabilização e queda desde o início de julho. Os dados aqui demonstrados são animadores para o controle da pandemia no município. Num comparativo entre os meses de junho, julho e agosto, é possível perceber de forma muito clara que o pior já passou e que a população precisa continuar mantendo as recomendações das autoridades locais, evitando, portanto, as aglomerações, embora esse período tenha passado, o uso de máscaras e também a higiene adequada. Os casos continuarão em queda até que uma vacina possa se erradicar essa doença de forma definitiva, desde que a população mantenha os cuidados necessários. Vale dizer que em junho foram 417 casos confirmados em Mombaça, em julho caiu para 292 e agora em agosto 97 casos confirmados. Agradecer a todos que estão acompanhando os vídeos, agradecer demais pela companhia de todos nas minhas redes sociais e um pedido mais uma vez, vão lá, se inscrevam no canal do Célio Teixeira no YouTube e acompanhem todo dia às 10 mais do dia, é sempre um prazer contar com todos vocês.